Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Outspoken Marketing. Meu nome é Leandro Guerra, aula 13 do nosso curso de Excel na prática. Hoje eu trago a aplicação de uma lei muito interessante, muito importante, que é a chamada Lei de Benford, ou também a Lei de Primeiro Dígitos. Tá? Se você não a conhece, eu recomendo demais que você assista o vídeo que eu vou deixar para vocês aqui no primeiro comentário, que eu expliquei exatamente toda a teoria e substancialmente é uma lei que nos ajuda a trabalhar e identificar as proporções dos primeiros dígitos. Como assim, Leandro? Existe dado que esses dados são organizados de uma maneira aleatória, existe uma proporção esperada para que esse primeiro dígito aconteça. E dado que existe uma proporção esperada, esta lei é muito utilizada para você, por exemplo, fazer detecção de fraude, análise de balanços em contabilidade, em finanças, no mercado financeiro, existem inúmeras aplicações. Então a teoria está lá no vídeo, eu trago hoje para vocês a primeira implementação que nós temos aqui no Excel. Então eu peguei uma base ocasional que eu achei ali na internet, onde tem os principais rios do mundo, tá? E a área de drenagem em milhas quadradas, né? Que era o site, inclusive, em inglês que estava. Mas não importa, o dado aqui pode ser qualquer um que você queira substituir. E eu vou ajudar vocês a montar o framework, a montar exatamente a tabela que depois você pode usar para qualquer outro tipo de aplicação, beleza? Então, nós vamos aprender as fórmulas para isso. A primeira coisa que a gente precisa saber, então, é exatamente nós encontrarmos qual que é o primeiro dígito. Então, eu vou criar aqui, tá, essa primeira coluna, onde eu consigo usar a fórmula chamada de esquerda. Então, coloco aqui o a fórmula me dá a esquerda. Eu clico duas vezes ou escrevo o nome inteiro, coloco aqui, apesar de estar escrito texto, tá, aqui na sugestão, o Excel também aceita números. Eu seleciono a célula que eu quero, que no caso é essa daqui, ponho o ponto e vírgula e coloco o número de caracteres que eu quero retornar, que nesse caso é só o primeiro. Então eu coloco só um. O que essa fórmula está fazendo? Ela olha para aquela célula específica, começando pela esquerda. Existe o equivalente dessa fórmula direita, então aqui essa fórmula pega da esquerda e ela pega o primeiro número. Então o que ela vai retornar para a gente aqui? 1. Olha que legal. Clico duas vezes aqui nesse quadradinho preto para aplicar para tudo e daí eu tenho exatamente qual que é o primeiro dígito para cada uma dessas células que a gente tinha esperado, tá? Vou aumentar aqui um pouquinho o zoom, só para ficar mais fácil para vocês verem. Vamos ver aqui se 150% fica ótimo, beleza. Então, a gente tem exatamente isso daqui. Fiz o primeiro dígito com aquela função esquerda. Agora, o que a gente precisa? Horas, a gente precisa contar, então, quantos primeiros dígitos nós temos, certo? Porque aqui eu simplesmente identifiquei qual que é o primeiro dígito que eu tenho ali. Então, vou colocar aqui, ó. Vamos colocar dígito, aí eu sei que eu tenho o 1, o 2, o 3. A propósito, tá? A lei de Benford não contempla o 0. Então eu pego 1, 2, 3. Lembra que o Excel facilita a sua vida. Se eu seleciono essa primeira sequência, vou nesse quadradinho preto e arrasto, eu não preciso digitar tudo, ele vai autocompletar para mim aqui até o 9. Por que eu estou fazendo isso? Horas, porque eu quero agora fazer uma contagem de cada um desses dígitos naquela coluna onde eu já identifiquei aqui que eu tinha o primeiro dígito de cada um deles. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um igual, conta, tá? E uso essa opção aqui, ó, conte-se. Essa fórmula, ela vai me contar num intervalo específico, então eu vou passar esse intervalo clicando e arrastando aqui, da C2 até a C18, onde, ponto e vírgula, então, abro aspas, porque a condição que eu tenho que passar para a fórmula acontecer, ela sempre vai ser em aspas, entre aspas duplas, então abro aspas, qual é o critério? Que esse número ali, tá, seja igual ao número que eu vou ter aqui, que é igual ao número 1, ok? Fecho esse cara aqui e tenho aqui uma contagem errada. Por que deu errado?
tá? Porque, nossa, eu tenho aqui os números uns. Porque quando o Excel tem essa análise aqui específica, que onde eu preciso colocar uma condição para uma fórmula, ele não vai aceitar a célula da forma como a gente espera, tá? Então, como é que você vai fazer nesse caso? Porque isso daqui é um erro muito comum, aí você arrasta achando que vai dar certo e não vai dar nunca certo, né? Então as pessoas realmente se confundem. Qual que é o jeito correto, então, de você fazer esse tipo de coisa? Você simplesmente, tá, pode colocar diretamente a célula que você tem esperada aqui, ó. Então eu coloco simplesmente esse cara. Aperto o Enter, vou clicar e arrastar e olha que bacana, tenho a contagem de cada um daqueles dígitos. Leandro, mas não está certo. Por quê? Lembre-se sempre, você precisa travar o intervalo que você quer, porque o que vai ser variável é esse cara aqui, certo? Mas quando eu abaixo, clicando e arrastando, olha o que ele faz. Ele também desloca aqui. Então não vai funcionar a minha conta. Eu tenho que travar. Como que eu travo? Eu seleciono aquele intervalo que eu quero e aperto F4. Tá vendo que ele coloca aqui os cifrões entre as letras? Dou OK. Agora sim, eu clico e arrasto e nós temos daí a contagem feita de uma maneira correta. Então, se eu colocar aqui o total dos dígitos que foram contados, eu simplesmente faço a soma de todo mundo que eu tenho aqui, né? E aí eu tenho exatamente um total, que são 17 registros, beleza? E cada um dos dígitos que foram contados ali. Por que que eu preciso isso? Porque nesse caso eu vou agora aplicar qual que é a porcentagem real de ocorrência desses números, né? Então, simples, eu vou fazer igual a esse dividido pelo de baixo. Você já aprendeu que agora você precisa travar, você aperta o F4, para que eu possa simplesmente clicar e arrastar. Para ficar em porcentagem, vai aqui na formatação, clica na porcentagem. Tá vendo essas duas setinhas com os números aqui? É para você controlar as casas depois da vírgula. Eu vou colocar uma casa depois da vírgula. Então, essa é a ocorrência real que eu tenho daqueles dígitos. Então, o que eu tenho? 29,4% dos dígitos, dos primeiros dígitos, são o número 1. 11,8% dos primeiros dígitos são o número 2. Por quê? Na lei de Benford, tá? Benford, qual que é o esperado? O esperado que aconteça, ele obedece àquela fórmula que está na teoria que eu expliquei lá no outro vídeo. É o log de 10 do dígito, tá? Perdão, de 1 dividido pelo dígito mais 1, fecha o parênteses. É esperado pela lei de Benford que você tenha 30,1%. Pera aí, Leandro, eu não entendi. Repito, a lei de Benford, ela é o logaritmo na base 10 do 1 dividido pelo dígito, no caso 2, mais 1. E aí eu vou ter exatamente qual que é a porcentagem esperada. É a lei, é assim que ela funciona. E aí eu arrasto justamente para ter todas elas. Qual que é a expectativa? Vamos fazer então um gráfico. Seleciono os dois, vou inserir um gráfico aqui de linhas, e aí eu vou ter, ó, rapidinho aqui para a gente ver, vou alterar o título, vou até colocar aqui do ladinho, ó, título do gráfico, vamos colocar Lei de Benford, tá? Vamos colocar esse daqui, Lei de Benford, e aí eu tenho o que era o real, que é a linha azul, e o que era o Lei de Benford, que era o esperado aqui. Se aproxima bastante, tá? Qual que é a variação que eu tenho por dígito? Variação. Ora, se eu simplesmente vou fazer igual a esse daqui menos esse daqui. Então, eu tenho ali uma variação de 0,7%, clico e arrasto, tenho os demais. A pergunta é, ora, legal, Leandro, você ensinou pra gente a função esquerda, a função de conta C, e, eventualmente, como que a gente consegue fazer, então, a aplicação da equação de Benford pelo log de 10. Parece que obedece, mas obedece realmente? Como que você faz esse teste? Existe um teste que você pode fazer estatisticamente, que é um chamado de teste key. Tá? Você simplesmente vai no Excel, faz teste,
aparece aqui teste, tá, de key, aqui embaixo, tá? E ele fala que ele foi substituído por esse daqui, tá? Mas eu vou usar esse daqui, que é a função que vai funcionar para todos vocês. Então, teste.key, tá? Qual que é o intervalo real? É esse daqui, ó, que aconteceu, tá? Então, eu clico e seleciono esse intervalo real. Coloco um ponto e vírgula e vou no intervalo esperado, adiciono ele aqui, tá? Como eu não vou variar isso, eu não preciso travar. Fecho. O teste aqui ele vai me dar um número que pode variar até 1, sendo que quanto mais próximo de 1, melhor, tá? Ou mais semelhantes, essa é a expressão, mais semelhantes são aquelas sequências. Então eu tenho praticamente 1 aqui. Olha isso daqui, é praticamente 1. Tá? Se eu fosse até arredondar, ele me arredonda para 1. Ou seja, estatisticamente falando, essas sequências aqui são semelhantes. Então, eu posso, estatisticamente, afirmar que a área de drenagem em milhas quadradas dos 17 principais rios do mundo obedecem à lei de Benford. Olha que legal, né, pessoal? É muito legal. E aí, o que você pode fazer? Ora, você pode agora pegar as aulas anteriores que eu tenho ali do Excel, onde eu ensinei vocês a fazer uma formatação, a deixar esse dashboard de Benford ajustável para qualquer tipo de dado que você jogue aqui nessas colunas. Beleza, pessoal? Então, espero que esta aula tenha sido útil. Aqui está dentro do âmbito do Excel. Eu vou continuar no canal, de um modo geral, outros estudos da lei de Benford, usando aí outras linguagens de programação, porque esse assunto é muito bacana, tem bastante coisa para a gente ver. Lembrando, tudo que está aqui está disponível lá no site do Outspoken Marketing, na nossa área do curso de Excel gratuito. Então, vai lá, faz o download dessa planilha. É para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Deixa o seu like, hein? Um grande abraço, a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.